você, amigo, amiga. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Esse programa traz para você conhecimentos, curiosidades acerca de profissionais de saúde. Geralmente o médico, mas tem aquelas pessoas, aquelas profissões, aquelas atividades paralelas, irmãs, que a gente não pode deixar de considerar nem de convidar para um programa como este. O programa de hoje tem como convidado especial um paraibano, né, que já não é mais tão paraibano quanto era em outrora, porque já escolheu a terra das Alagoas para morar, né? Feliz é aquele que escolhe a sua cidade para morar e vive delineando, principalmente aqui em Alagoas, as praias, o sol que é diferente, a cor do mar que é diferente. E esse paraibano, ele é o Dr. Ângelo Roncalli, fisioterapeuta, que atua dentro de UTIs, de atividades intensivas, que tem um papel importante agora e principalmente com a nossa Covid-19. Eu digo que é nossa porque não temos como não pensar em Covid todos os dias. O poeta Gaudete Bandeira disse: a fisioterapia é bom para toda criatura que precisa de ajuda, de tratamento e de cura, de coluna, de artroses, asmas, osteoporoses, encefalite, tensões, artrites, miopatias, tensões e paralisias e de outras afecções. Então, por se tratar de um paraibano, nada mais, nada menos do que recebê-lo com essas poesias do grande poeta Gaudete Bandeira. Professor Ângelo, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Difícil subtrair da sua agenda um horário tão nobre para estar aqui conosco, mas seja bem-vindo. Muito obrigado, Gerson. Obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores. É um prazer, uma honra atender o seu convite. Eu não iria de forma alguma dispor desse convite e deixar de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a fisioterapia e os aspectos relacionados também à Covid-19, que é o tema do momento. E paraibano, e o que é que ele trouxe aqui? Cursou a fisioterapia na Paraíba? Paraibano, Campina Grande. Nossa, fiz minha terra do forró. Terra do forró. Fiz minha graduação na Universidade Estadual da Paraíba, concluída em 1996. De lá, pulei para São Paulo, numa época que tudo ainda era muito difícil. Fiz a minha residência no Hospital Dante Pazanese, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, um dos maiores centros de cardiologia do Brasil. Após concluída, retornei à minha cidade e depois, em 2003, vim definitivamente para Maceió, após o concurso público CESAL, CISAL. Trabalho até hoje na saúde pública, embora tenha trabalhado também alguns anos em hospitais particulares, mas minha vida toda foi voltada ao atendimento do setor de saúde pública, é o que eu sempre gostei. Além, obviamente, de ensinar, fui professor de SESMAC, professor da UNCISAL, né? Então, toda uma vida aí dedicada ao ensino e ao atendimento de saúde pública. Então, amor pela fisioterapia é imensurável. Então, para o nosso telespectador, o que é a fisioterapia e quando é que ela tem uma contextualização histórica dessa profissão? Fisioterapia nasceu, né, na realidade, com a necessidade de reabilitar. A história se difunde em torno dessa necessidade de uma reabilitação voltada para a atenção terciária, que era a reabilitação. Com o crescimento da especialidade no mundo, no Brasil ela passou a ser reconhecida em 1969 como uma profissão de nível superior. E a partir daí ela foi ampliando seu escopo. Hoje nós temos 13 subespecialidades, nas mais diversos ramos de atuação, desde a fisioterapia que todos mais conhecem, que é a reumatológica, a traumatopédica, fisioterapia neurológica, essas são as mais antigas, né, que vieram dentro do escopo inicial da profissão. E as mais novas, como gineco-obstetrícia, como a dermatofuncional, e dentro delas aquela com a qual eu trabalho, que é a fisioterapia respiratória, especificamente a fisioterapia em terapia intensiva. A gente percebe a sua afinidade pela profissão, pela especialidade em si. Mas assim, foi a sua primeira opção em fazer um vestibular de escolha de profissão? Foi interessante, porque na época eu nem sabia direito o que era, foi meio que empurrado, né? Você vê que naquela época a gente tinha pouca noção, é uma profissão muito jovem.
E eu fui praticamente, me jogaram ali sem saber exatamente o que era. Ainda hoje eu brinco, eu não sei porque é que eu assinalei. Eu fiz direito também, né? E chegou um ponto na minha vida que fazia os 2 cursos, eu tive que optar o que é que eu fazia. E eu decidi pela fisioterapia, né? Não me arrependo, em nenhum momento arrependi. Minha vida foi toda pautada nisso, né? Você vê, eu tenho como escolha principal de vida hoje, dizem que a profissão é um casamento. Verdade. E esse foi o casamento do qual eu nunca me separei. A esposa não tem tanto ciúme desse outro, né? Não, a esposa vai adquirir, se a gente pode dizer assim, aqui em Alagoas, né? Olha aí, tá vendo? Né? Então, eu vim da Paraíba e terminei casando em Alagoas, constituí família em Alagoas e hoje Alagoas é a minha casa. Maravilha. E das especialidades, assim, você falou algumas aqui, por exemplo, em gineco-obstetrícia. Eu ainda não tinha, assim, em que momento pode atuar em gineco-obstetrícia, fisioterapia? Vários momentos, né? Desde da preparação para partos naturais. Hoje tem uma área de atuação muito grande em pessoas que têm dificuldade de controle de esfíncter. Em muitos casos de cirurgia antes, você sabe muito bem, era necessário fazer cirurgia em pessoas que não tinham controle de esfíncter. Hoje se consegue, com tratamento de reabilitação, melhorar essa capacidade, em muitos casos evitar a cirurgia. Né? Não é bem a minha área de atuação, por isso que eu não posso ser tão específico, mas em geral é uma atuação muito voltada a todo esse controle de parto, de preparação para parto, de controle esfincteriano, enfim. Além das afecções de mama também, reabilitação pós-mastectomia, tudo isso passa pelo escopo da fisioterapia ginecobstetrícia. Da sexualidade, tem alguma participação, por exemplo, em questão de ejaculação precoce? Você tem controle de esfíncter, pode ter controle também? Há uma atuação também nesse sentido, né, dentro do campo. Você enveredou pela respiratória, né? Fisioterapia respiratória? Sempre. Fisioterapia respiratória, terapia intensiva. Como eu falei, a minha primeira formação foi em cardiologia. Então, dentro do Dante Pazzanese, nós passávamos 1 ano de residência na UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E o ano seguinte, nós passávamos nas enfermarias no trabalho de reabilitação de pós-operatório, com crianças com cardiopatias congênitas, enfim. Meu primeiro foco foi essencialmente voltado à cardiologia. E quando eu vim para Maceió, nos primeiros campos, os primeiros locais que eu trabalhei, como eu falei, trabalhei em poucos hospitais particulares, mas minha primeira atuação foi na Santa Casa de Misericórdia, na UTI cardíaca, trabalhando com pós-cirúrgico cardíaco. Nessa relação profissional com o paciente, algo que que momento assim feliz ele traz nessa relação, principalmente em home care? Em home care você cria uma familiaridade, né? Atende, fica amigo da família, mas dentro de um leito de UTI, não é? Qual é a parte assim que você acha mais significativa nessa relação? No momento de estubar, obviamente, mas existe uma linguagem assim que você possa ter com o paciente, no olhar e etc, no sorriso, no toque? Sempre existe essa questão de afinidade, isso está bem descrito na literatura. Você falou muito bem do ato de estubar. E uma coisa, hoje eu sou fisioterapeuta diarista do Hospital Metropolitano, então eu passo todos os dias com a minha equipe. E a gente tem tido, especificamente nesses pacientes COVID, alguma dificuldade de evoluir a extubação, porque são pacientes de longa permanência, sob o uso de drogas sedativas, que induzem delírio, enfim. E aquele paciente que normalmente tem algum grau de agitação no momento que você começa a diminuir a sedação. E eu sempre falo para a minha equipe, olha, a primeira coisa é, chega no paciente, localiza. Esses pacientes muitas vezes têm um quadro de amnésia, eles não sabem o que foram fazer ali, eles estão em delírio. Então, localiza, fala para o paciente onde ele está, diz para o paciente que você está do lado dele, que ele não está sozinho, acalma o doente, isso facilita o processo de extubação. Então, essa empatia de se chegar no indivíduo. Eu costumo dizer que hoje, infelizmente, ao longo do tempo, a gente foi perdendo um pouco, tornando o conhecimento mais mecanicista e perdendo um pouco da humanização. Você vê que muitas vezes
O paciente de UTI é conhecido pelo leito e não pelo nome, né? Pelo nome, verdade. O paciente termina perdendo um pouco da identidade. Não é o leito tal, não. O paciente tem um nome. É preciso que a gente chame o paciente pelo nome. É o tuberculoso, é o bronquítico. Exatamente. É preciso que a gente reconheça o paciente pelo nome e, principalmente, que a gente crie um vínculo de empatia com esse paciente, de que a gente esteja do lado, diz, olha, eu estou do seu lado, você não está sozinho. É um ambiente hostil, o indivíduo está ali com um tubo na garganta, num ambiente que ele não conhece ninguém, sozinho, enfim, pressentindo um risco iminente de morte. É preciso que se crie, eu acho que essa é a parte importante do vínculo. A fisioterapia tem um quê a mais, como se trabalha muito com toque, de se tocar, principalmente quando a gente vai fazer o trabalho de reabilitação desses pacientes, você termina criando um vínculo mais próximo, né? Uma necessidade mais próxima de interação. É preciso que você ganhe, inclusive, a confiança do paciente, que o paciente confie no que você está fazendo para que você possa implementar uma terapia de qualidade. Então, já que você falou em toque, o professor Genival Veloso, eu já disse aqui em outras entrevistas, em outros entrevistados, em outros programas, de que ele diz que o toque tem poder terapêutico muito maior do que qualquer medicamento na farmacopeia mundial. Sim. E se tratando da fisioterapia, esse é um toque por excelência, porque você tem, e nós temos assim, pacientes e pacientes, né? Isso. E temos o paciente, não as doenças. Exatamente. Devemos olhar para o paciente e não para a doença que ele é portador. A fé do paciente, a autoestima, colabora num percentual significativo no momento do tratamento com a fisioterapia. Assim. Muito, 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 né? A gente vê muito isso, por exemplo, em pós-cirúrgico cardíaco. A confiança, e a gente tem uma coisa que nós sempre conversamos. Hoje, até pelo crescimento da fisioterapia, isso mudou. Mas anos atrás era mais difícil, né? O paciente não entendia quem era aquele profissional que estava ali para tirá-lo da sua posição de conforto. Imagina que você está lá, o tórax cortado, você está dolorido, às vezes tem um dreno, e de repente tem alguém que diz, olha, você não vai ficar na cama, você precisa sair da cama, você precisa se exercitar. Isso era muito difícil, porque a concepção das pessoas é que cirurgia você tem que ficar quieto, em repouso, e é exatamente o oposto. Tem um trabalho, acho que o primeiro trabalho publicado em 1952, dois pesquisadores chamados Levin e Lowe, o The Chair Treatment, ou seja, o tratamento de cadeira. O que acontecia naquela época? Os pacientes, quando infartavam, eles ficavam aí pelo menos um mês restritos no leito, porque tinha-se muito medo que o miocárdio rompesse e o indivíduo tivesse um tamponamento cardíaco, né? Ou seja, sangrasse. E aí, esses pesquisadores foram os primeiros a dizer, não, olha, tira e vai para uma cadeira. Isso melhorou a capacidade funcional do paciente em 25%, só os fatos de sair da cama. Então, foi aí que começou a pensar. O risco de embolia, essas coisas diminuíram, né? Também, tudo, né? O risco de infecções, ou seja, todas aquelas afecções que estão associadas à restrição prolongada ao leito. Sim. Então, foi daí que se começou a pensar, olha, talvez não seja bom deixar esse paciente em repouso. Mas essa concepção ainda, principalmente alguns anos atrás, ela não era muito bem entendida. Então, poxa, mas eu tenho que ficar em repouso, como que você quer que eu faça? Eu infartei ontem, 24 horas, já vou fazer exercício, já vou sair. Vai sim, né? Então, isso está regulamentado pelas sociedades internacionais, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 1997, num de seus guidelines, coloca, olha, 24 horas após o infarto agudo do miocárdio não complicado, o indivíduo já tem que começar um processo de reabilitação, né? Então, para que você consiga que o paciente tenha essa aderência ao tratamento, você tem que mostrar, claro, na sua linguagem, fazer o paciente entender que aquilo é importante. Você tem que ganhar a confiança do paciente, né? Então, essa interação ela é extremamente importante dentro do nosso papel. Hoje, nós percebemos que a maioria das UTIs tem o fisioterapeuta, mas desde quando? Quando foi esse boom de inserir dentro das unidades de terapia intensiva o fisioterapeuta? Olha, isso já vem aí desde os anos 80. Porém, por regulamentação, a partir de 2010, a RDC número 7 da Anvisa, ela coloca o fisioterapeuta como membro da equipe de UTI junto à medicina e à enfermagem. Então, hoje, é uma regulamentação legal, é necessário que as UTIs disponham do fisioterapeuta exclusivo da UTI, isso está bem claro na normativa, o fisioterapeuta tem que ser exclusivo da UTI para atendimento contínuo a esses pacientes, dentro de todas as possibilidades que a fisioterapia hoje dispõe dentro da terapia intensiva. Já que faz parte da equipe,
Obviamente, cada caso é um caso e a conduta deve ser tomada em conjunto quando se indica a intubação de um paciente, principalmente agora com o Covid-19, quando está indicada o paciente vai ser intubado. Olha, a intubação em casos de insuficiência respiratória refratária, ou seja, depois de todas as medidas terapêuticas implementadas, o doente continua em insuficiência respiratória, ou seja, o doente não tem condição de manter-se respirando sem ajuda, está indicada a intubação traqueal. Existe um meio termo entre esses dois pontos que se chama ventilação não invasiva, que é instituída pelo fisioterapeuta. Então, antes de se proceder uma intubação traqueal, em casos selecionados, naquele caso onde o indivíduo já não evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ou seja, um evento mais grave, nós podemos tentar a utilização da ventilação não invasiva e tentar, com isso, evitar a intubação traqueal. Porém, a ventilação não invasiva, ela tem uma faixa muito estreita de avaliação, que a gente hoje preconiza é que se em 1 hora, no máximo, de ventilação não invasiva não houve melhora da insuficiência respiratória, a intubação não deve ser protelada. Os estudos mostram que quando a gente atrasa demais o processo de intubação... Eu ia perguntar, 1 hora não é pouco, muito tempo? Não. Até porque você não tem outro parâmetro como a saturação, a oximetria, uma a gasometria arterial. A saturação por si, ela não deve ser o único alvo. Muitas vezes você consegue obter uma saturação satisfatória às custas de um esforço respiratório exacerbado. Certo. Então, esses pacientes que começam, que a gente classifica como pacientes dispneicos, existem sinais clínicos, é aquele doente que começa a usar muito o que a gente chama de musculatura acessória para respirar, o doente que começa a fazer aquele padrão de contração abdominal, é um doente que não sustenta manter a respiração espontânea, mesmo que a saturação esteja dentro de níveis aceitáveis. O que vai acontecer com esse doente? Ele vai fatalmente entrar em fadiga muscular respiratória. Isso é uma coisa como qualquer exercício, se você leva o músculo a uma condição de sobrecarga, esse músculo vai fadigar. O músculo respiratório não é diferente. Como às vezes em aulas de medicina legal tem um capítulo que trata das asfixias, e a gente fala qual são as condições normais de uma boa respiração. Primeiro que o ambiente seja gasoso, a concentração de oxigênio de 21%, as vias aéreas permeáveis e a interação, né, de músculos, arcos costais e nervos estejam numa perfeita sintonia. Exatamente. Se prova até que, por exemplo, a morte de Jesus Cristo, que a gente está na semana de Páscoa, na sexta-feira da Paixão, a morte dele foi por insuficiência respiratória, não é? Por conta... Da biomecânica. Da biomecânica, né? Indireta, que chama os músculos acessórios da respiração. Isso, a posição na cruz, ela não privilegiava o uso da musculatura acessória, né? E aí, obviamente, ele entrou, isso é uma hipótese, como você falou, ele entrou em insuficiência respiratória por não ter mecânica respiratória para manter o ato singular de respirar. Então, é isso que acontece muitas vezes com nossos pacientes. Obviamente, se você for pegar critérios diagnósticos na literatura, o critério diagnóstico de insuficiência respiratória, existem 2 tipos, aquela que cursa somente com a baixa de oxigenação, que nós chamamos de hipoxêmica, e aquela que cursa também com aumento dos níveis do CO2, que a gente chama de hipercápnica. Né? Então, o critério para a insuficiência respiratória hipoxêmica é a pressão de oxigênio no sangue arterial, que a gente chama de PaO2, menor do que 60. Então, esses são os parâmetros assim. Esse é um parâmetro. Perfeito. No entanto, eu posso ter um paciente com oxigenação acima disso, mas que está em franca disfunção muscular e que não suporta, como a gente bem falou, continuar respirando espontaneamente. O que a gente tem dito aí falando especificamente da Covid, isso tem confundido um pouco a equipe na hora da intubação. Né? Surgiu junto com a Covid uma entidade que não é nova, mas que agora aflorou, que é chamada hipoxemia silenciosa. Isso. Não é isso? Isso é uma coisa que a gente vê nos cardiopatas. Cardiopatas que têm desvio de sangue do coração, a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, eles costumam também ter baixa de oxigenação. Essa diminuição de oxigênio quase que imperceptível, né? Isso. Você não
em critérios assim clínicos, existe o critério mais laboratorial, né? Isso. Então, o que acontece? Esses pacientes, por algumas disfunções que a gente ainda não sabe explicar totalmente, mas praticamente alterações da vasomotricidade, né, da motricidade dos vasos. Entraria também? Mas alterações desencadeadas por vários fatores. Por exemplo, existem hipóteses, né? Talvez uma liberação de uma substância chamada bradicinina, que é liberada em excesso, que é um vasodilatador, ela faz os vasos dilatarem. E existe um mecanismo que o nosso organismo lança a mão para tentar diminuir esse quadro de hipoxemia, ou seja, de baixa do oxigênio. Quando o alvéolo, que é a nossa unidade fundamental de troca, né, aquele saquinho lá que recebe o ar para fazer a troca gasosa, quando ele está colapsado ou quando ele está inundado por infiltrado inflamatório, ele não consegue fazer a troca gasosa. A hematose, né, propriamente? Isso. Então, o que acontece? O organismo faz com que o vaso sanguíneo que passa por aquele alvéolo entre em colapso, para desviar o sangue somente para os alvéolos que têm ventilação adequada. Isso nós chamamos de vasoconstricção hipóxica. Nesses pacientes COVID, uma hipótese é que essa liberação de bradicinina, que é um vasodilatador, faça com que o sangue passe não só por áreas ventiladas, mas também por esses alvéolos não ventilados. O que acontece? Fazia sempre uma analogia com meus alunos. É tipo você jogar lama na água, né? O sangue arterial, que já trocou rico em oxigênio, que seria a água, e você pega um sangue venoso, que é pobre em oxigênio, você mistura os dois, a tendência é que você caia a oxigenação do sangue como um todo. Mas esse indivíduo, inicialmente, ele tem uma pneumonia, sem alteração elástica do pulmão. Então, ele não tem, inicialmente, desconforto respiratório. E aí você olha para aquele indivíduo que está lá saturando muito baixo, né, ali 80%, 81%, mas ele está tranquilo inicialmente. Isso confunde, porque o critério anterior é que se você visse um doente com 80% de saturação, o doente precisa ser intubado, né? Então, isso confundiu um pouco o momento da intubação, especificamente nesses pacientes da Covid-19. É por isso que essa dubiedade de conduta, exatamente, né? Um toma outro, vamos discutir. Exatamente. E aí, hoje, o que se tem como uma regra é que não se deve intubar inicialmente somente pela oxigenação, a não ser que seja um caso muito grave de uma queda de PO2 a níveis críticos, mas a intubação não deve ser procedida somente com o critério oxigenação. O desconforto respiratório associado, sim, indica que esse paciente precisa de um auxílio de pressão positiva, quer seja inicialmente na ventilação não invasiva. Hoje a gente tem um dispositivo que também aflorou agora, que é o helmet, que é um capacete, acho que você já deve ter visto nas imagens. Desculpem. A vantagem daquele dispositivo é provocar menos claustrofobia no doente, apesar de ser ali uma bolha fechada, é estranho isso, né? Tem gente que talvez tenha maior medo ou fobia com relação a essa... Pois essa bolha, é, Gerson, isso é uma coisa interessante, porque aquela máscara que a gente usa tradicionalmente, para não permitir escape, ela é uma máscara fixa no rosto, para não permitir escape de gás e não despressurizar, às vezes a gente precisa apertar no rosto do paciente. E os estudos mostram que a pressão da máscara no rosto é mais claustrofóbica do que aquela gera também bolha. Um estresse, né? Contração muscular passiva. Gera um incômodo, muitas vezes fere a face do doente, então é difícil que o paciente passe muito tempo nesse tipo de máscara. Já o capacete não, o paciente ele fica com o rosto livre ali dentro, então existem imagens bem interessantes de pacientes com óculos lendo dentro do capacete. Então é uma alternativa que pode ser feita, obviamente. Vai dar certo em todos os pacientes? Não. Alguns pacientes inevitavelmente vão evoluir para a intubação traqueal, mas é uma tentativa que pode ser feita. O grande risco está em protelar uma intubação inevitável. Isso a literatura. Já como é silenciosa, achar que como está ali está tranquilo, o doente está... Não observo essa característica muscular do doente, estou olhando apenas para a oxigenação está boa, mas o doente está ficando progressivamente fadigado. Então, esse doente, inevitavelmente, ele vai terminar em ventilação mecânica. Hoje... Pode continuar. Com relação ao decúbito, né? Você pode... Isso, a posição... decúbito, isso, a posição prona. Sentido, Isso. Então, o que acontece? A mudança de decúbito, que foi uma coisa que também agora
não é nova, mas surgiu com muita intensidade, a posição prona. Né? O que é pronar? É colocar a barriga para baixo. Isso já tem evidências de que melhora a mortalidade, mas na síndrome do desconforto respiratório em pacientes mecanicamente ventilados. Agora, na COVID, começou-se a usar em pacientes fora da ventilação mecânica. É fato, melhora a oxigenação. Até nós, se nós não doentes, colocarmos um oxímetro no dedo e deitarmos de barriga para baixo, você vai ver que ali a oximetria melhora 1%, até 2%. Isso é redistribuição do fluxo sanguíneo, por efeito gravitacional. Você vê, 60% da massa pulmonar está na região dorsal. O pulmão é um cone, né? O pulmão é um cone, ele é cônico. Quando eu estou deitado na posição supino, o efeito da gravidade tende a diminuir a expansibilidade alveolar e também alterar a questão da troca por alteração do fluxo sanguíneo. Então, isso melhora na posição prona. Quer dizer que na posição prona, ela diminui a expansibilidade, não é ao contrário, não? Na posição prona, o que acontece é que a região dorsal, por efeito gravitacional, né? Você vê que tem um efeito, a gente chama disso de pressão superimposta. Então, o efeito gravitacional da posição prona faz com que o coração caia principalmente sobre o pulmão esquerdo, né? Diminuindo a expansibilidade do pulmão esquerdo, alterando troca gasosa naquela região. Principalmente se o indivíduo já tiver uma síndrome de desconforto, um pulmão edemaciado, que a gente chama de efeito esponja, é como uma esponja que absorve líquido, né? Esse pulmão fica mais pesado, e mais pesado, ele funciona como um prédio implodindo, né? As regiões livres, elas desabam sobre as regiões posteriores. Isso tudo leva ao colapso dos alvéolos, causando o que a gente chama de shunt, né? Que é sangue passando por alvéolos não ventilados, pior a oxigenação. Então, nesses pacientes, a gente descobriu isso também na ventilação espontânea. O que a gente não sabe ainda é se isso muda o prognóstico. Melhora a oxigenação, fato, mas os estudos, a gente ainda não tem estudos controlados, randomizados, existem alguns em curso, mas até o momento o que a gente tem são relatos de casos, né? Estudos observacionais, que têm um nível de evidência menor, mostrando que melhora a oxigenação, mas parece não impactar no desfecho final ou reduzir a necessidade de intubação. E por falar em prognóstico, assusta, né, as estatísticas de que em cada 10 pacientes que vão ser entubados, 8 evoluem para o óbito. Isso consta, mostra isso. E onde é que está não poderia dizer falha, né? Onde é que está o gargalo, né? O gargalo, né? Isso, o gargalo. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiramente, saiu uma revisão com meta-análise publicada na revista norte-americana, que nós chamamos de Blue Journal, é o da American Thoracic Society, e resultados de estudos em vários países, pequenos estudos. E quando isso saiu, a mortalidade brasileira era de 72%. Eu uso muito o Twitter, né? E meu Twitter eu converso mais com médicos, nós temos um grupo chamado Med Twitter Internacional, e quando esse estudo saiu, um médico alemão, ele colocou lá, o Brasil puxou a amostra para baixo. Ou seja, os resultados do Brasil foram ruins. Quando eu fui analisar o estudo, esse resultado foi levantado do banco de dados do DataSUS, né? Do CIVEP Gripe. Esse banco, no meio de uma pandemia, obviamente, existem questões que fogem. Né? Então, nem sempre o dado é adequado, enfim, a gente sabe que tem esses problemas. E eu conversei com o Luciano Azeredo é médico da USP, né, do Sírio-Libanês, conversei com o Luciano, você viu esses dados do Brasil? Será que isso não está superestimado? E o Luciano disse, Ângelo, dá uma olhada no projeto de diretrizes da AMIB, né, UTIs brasileiras, da AMIB, UTIs brasileiras. Esse projeto da AMIB, existem UTIs cadastradas que informam periodicamente dados no sistema da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E realmente os dados eram muito semelhantes, 69%, 70% de mortalidade. Mais uma vez o gargalo. Esse dado que você citou é um dado de um estudo do Otávio Ranzani, também da USP. Basicamente, de 5 pacientes que entram no hospital, 2 morrem, 3 acabam indo na UTI e de 5, 4 terminam morrendo. O que aconteceu? Qual é o gargalo? Então, é multifatorial. Não existe um único... Dentro desse processo não existe um único fator. Então, a gente pode pensar que existem fatores inerentes ao próprio paciente,
a demora em procurar um serviço de saúde, um atendimento, até o medo da intubação leva a que esses pacientes só procurem quando realmente estão num quadro muito ruim, né? Tem estudos mostrando que isso leva a um maior risco de lesão pulmonar, um esforço exacerbado por tempo prolongado. E isso é o que a gente tem visto. O que a gente chama de complacência pulmonar, né, que é a condição elástica do pulmão, os valores de normalidade são de 60 a 100. Nós temos entubado pacientes e assim que a gente intuba, que nós vamos aferir, ela dá 18, dá 15, ou seja, é um pulmão muito duro. Né? E isso pode ser propiciado por um retardo no atendimento. Segundo, nós estamos no meio de uma pandemia, com abertura de leitos de UTI, abre leito, mas o leito de UTI não é só uma cama, um ventilador mecânico, eu preciso dos profissionais habilitados para isso. Né? Falando especificamente da medicina, a MIB publicou que nós precisaríamos hoje de 5 vezes mais profissionais habilitados, ou seja, intensivistas, do que nós temos hoje. Chama atenção muito nessa discussão durante a pandemia que leitos e respiradores. Mas assim, vamos supor, tem o leito e tem o respirador. E o profissional habilitado? Não tem. Não tem em todas as áreas, né? Como eu falei, na medicina, na fisioterapia não é diferente, nós temos poucos especialistas e hoje, diante de nossa atuação direta na ventilação mecânica, era uma coisa dolorida ver como durante a pandemia surgiram projetos de ventiladores mecânicos, que eram coisas absurdas, né? Então, as pessoas terminam subestimando a ventilação mecânica. Ventilação mecânica não é tratamento, ventilação mecânica é suporte de vida, mas um ventilador mal ajustado amplifica o risco de morte do paciente. É uma faca apontada para o peito do paciente. Me assustou essa pesquisa que você falou, de 80%, né? Será que são os fisioterapeutas, são os médicos, são os instrumentais, né? São os respiradores? Onde é que está esse gargalo? Porque uma estatística onde você está dentro de uma UTI, onde o prognóstico deveria ser melhor, oferece uma estatística assim tão impactante. Se você ver as estatísticas, se você pegar dentro desse mesmo estudo, as diferenças são regionais. A maior mortalidade está no Norte e Nordeste. Né? Se você comparar, por exemplo, com a estatística, eu vou falar especificamente do Hospital Sírio-Libanês, a mortalidade é de 25%. Olha aí. É bem diferente. Qual é a taxa mundial hoje? 37% a 45% de mortalidade. Porque nós temos aí, vem essa questão da inexpertise, mas é fato, nós temos que abrir leitos, fato, nós não podemos deixar esse paciente morrer em casa, a gente precisa dar uma chance. E não tem profissional habilitado, então, infelizmente, nós vamos ter que pegar aquelas pessoas que nós temos disponíveis, né? Isso não é uma crítica ao profissional não habilitado que está na UTI. Fato, ele teve que ir porque não tem gente suficiente para atender. Acrescento isso ainda, né? Eu posso falar, até como profissional, tenho 30 anos de atividade, né? A insistência de muitos governadores em aproveitar um momento como esse e licenciar ou autorizar médicos que fizeram cursos, você não sabe como, em universidades também que você não conhece todo o perfil, e habilitá-lo como contratá-los como profissionais para atuar na UTI. Isso é um risco, né? Termina sendo um risco. O grande problema é que não tem mais profissional no mercado, né? Não tem, infelizmente não tem. Hoje, para montar uma equipe, por exemplo, de fisioterapia, eu basicamente, às vezes, vai abrir outro UTI, a gente precisa montar uma equipe de fisioterapia. Não tem profissional. Infelizmente, isso acontece em todas as áreas. Técnicos de enfermagem, nós não temos mais. E aí, o que acontece? Você termina pegando um profissional e esse profissional vai trabalhar em 3, 4 hospitais. Ainda tem Ainda tem essa questão. E aí vem todo esse escopo do profissional cansado que sai de um UTI e vai para outro hospital, trabalha em outro, ou seja, esse esgotamento profissional, isso contribui também para uma assistência que não seja ideal. Outro problema, quando a gente fala em pacientes mecanicamente ventilados, morreu na ventilação mecânica, mas ele não morre da ventilação mecânica. Ele morre porque esse paciente normalmente evolui para um critério de gravidade maior. Tem outro estudo da Sociedade de Medicina Crítica Europeia, que eles fazem um escalonamento, um grande estudo, mais de 4.000 pacientes. Eles fazem um escalonamento. Somente a ventilação mecânica, ela joga a mortalidade para 41%.
Se você implementar isso, ventilação mecânica mais a necessidade de drogas vasopressoras, né? Esses pacientes às vezes precisam de uma droga para manter pressão arterial, essa mortalidade sobe para 51%. Agora, se esse doente faz insuficiência renal dialítica, a mortalidade sobe para 73%. Então, suporte. Exatamente. Então, muitas vezes, esse paciente, ele não é a ventilação mecânica que causa a morte ou não. É todo o contexto que está associado ao processo de gravidade de um doente que se encontra em ventilação mecânica. Eu brinco com os colegas nefro lá do hospital, eles falam, a nefrologia nunca trabalhou tanto na vida, porque a máquina de diálise, ela roda continuamente, né? Então, esse é um grande gargalo. Já tinha saído... Nem todo hospital tem um suporte. Nem todo, exatamente, nem todo hospital tem suporte dialítico para isso. Já tinha saído um estudo alemão antes que tinha mostrado exatamente a mesma coisa. Veja, na Alemanha, mortalidade de pacientes críticos que precisam de suporte dialítico é de 74%, bem parecida com essa do estudo da Sociedade de Medicina Crítica. Então, você vê que é todo um contexto que leva... e aí entra a questão da falta. Por que, aí de novo, por que 80% do Brasil? Falta de estrutura hospitalar. Muitas vezes, como você falou, nós não temos hemodiálise, aparelhos inadequados e, principalmente, eu faço sempre uma analogia. Se você tem esses profissionais inexperientes, você teria que ter um norte para esses profissionais. Isso é uma coisa que nós chamamos de protocolos. Né? E hoje é tão fácil de instituir em termos de videochamadas, né? Alguns hospitais têm feito isso no sentido de orientar, onde o médico lá no seu hospital, na sua UTI, mesmo distante, poderia participar de uma reunião, uma videoconferência, onde ele apresentava o caso e receberia... Instituir protocolo institucional, né? Ou seja, é uma norma. Uma analogia que a gente pode fazer, eu sei que você cozinha muito bem, você é um grande cozinheiro, eu, por exemplo, não cozinho nada, né? Então, se me botarem para fazer alguma coisa na cozinha, eu vou ter que ter uma receita lá, onde eu vou seguindo quanto de cada coisa, porque se não for assim... Ferver uma água para tomar um café solúvel... Minha água é a melhor do mundo. A minha água fervida é a melhor do mundo. Então, eu preciso ter uma receita. A mesma coisa é na UTI. Eu preciso ter um norte. O que eu vou fazer? Qual é a sequência? Como é que eu vou ajustar? Como é que eu vou fazer ali um clearance de creatinina para avaliar a função renal? O que eu vou pegar? O que eu vou fazer nesse doente de função renal? O que eu vou fazer na ventilação mecânica? Obviamente, em algumas situações, a expertise do profissional foge um pouco do protocolo, mas o protocolo é um norte. E aí vem a questão, norte e nordeste do Brasil, já por uma condição crônica, são muito resistentes à instituição de protocolos institucionais. E termina cada um fazendo o que acha que é melhor para o paciente naquele momento, né? A partir do seu conhecimento específico, da sua crença pessoal, sem um norte definidor de que todos cumpram aquilo que é definido pelas evidências científicas. E aí, quando a gente compara sírio e libanês, como eu falei há pouco, por que 25%? Quem já passou pelo sírio sabe que tudo lá é protocolar. Tudo lá tem uma regra bem definida, tudo lá, além dos equipamentos... É uma linguagem tão simples, né? Às vezes eu dou aula de habilidades clínicas para os alunos e falo, vamos fazer qual a fórmula para fritar um ovo? O que é que eu preciso? Né? Eu preciso do ovo, né? Eu preciso da margarina, se for margarina, eu preciso do óleo, eu preciso do fósforo para acender, eu preciso disso, daquilo outro. Então tem que ter um protocolo e você ter todos os elementos, porque senão vai ficar falando o sal, se for necessário. Exatamente. Né? Estabelecer tem um ditado lá da nossa terra, né, que diz que panela que muito mexe entorna o caldo, né? Verdade. Então, se você não tem um norte, cada um vai botando ali um ingrediente que acha que deve botar, que acha que deve colocar, a coisa não funciona adequadamente. Então, são todos esses fatores que terminam culminando nessa alta mortalidade. E eu fui convidado, né, muito gentilmente, a escrever o capítulo de ventilação mecânica de Covid do livro do Dr. Jorge Valiati, que é o presidente do Comitê de Medicina de Ventilação Mecânica da AMIB. O Dr. Jorge Valiati é um médico muito experiente, há muitos anos na AMIB, e ele gentilmente me fez esse convite. E o Valiati costuma, muito assertivamente, falar isso. A gente precisa... A terapia intensiva, ela não vai ser a mesma depois da Covid. Né? Ela não vai ser a mesma. Então, o que nós estamos vivendo agora vai servir para uma reflexão profunda pós-Covid. A gente tem que deixar de acreditar que a coisa é muito simplista.
né? Nós precisamos de especialistas intensivistas. É claro, todo médico está habilitado, todo fisioterapeuta está habilitado a assumir, mas a expertise específica, ela faz o diferencial. Ela pode, em um determinado momento, determinar um prognóstico melhor, um prognóstico não tão bom como o que a gente esperava. Então, esses fatores em conjunto. Às vezes, eu sou interrogado quando, na abertura do programa, eu falo que a medicina é ciência e arte. E arte. Não é? A ciência tem todo o protocolo, tem todas as coisas, metodologia, etc. Exato. E a arte pela expertise. Pela expertise. Não é? Tem um relato, não vou dizer de qual instituição, um diretor de uma grande instituição no Brasil tem uma filha com uma gravidez, né, de alto risco e encaminhou para o cara que tinha pós-doutorado em Harvard, etc. E tal. Mas percebeu que não estava o follow-up adequado, né? Isso. E ele disse, quem é que é especialista em gravidez de alto risco? Ele encontrou uma pessoa numa das cidades da grande capital e era um cara que tinha só uma residência, humilde, trabalhava, mas ele atendia lá cerca de 20 pacientes por semana de alto risco. E o outro, pós-doutorado, atende 1 ou 2 no mês. Então, essa arte, essa expertise, esse feeling de você olhar para um paciente. Hoje mesmo no ambulatório, a paciente estava acompanhando, eu digo, não vou deixar essa menina sair daqui. Eu olhei para a menina e disse, fica aqui em pé, acompanhante. Né? A menina tem um S na coluna. Não é? Você nunca viu isso? Não sei o que, mas eu sinto dores, etc. Vamos solicitar, aproveite, já que é tudo 0800 aqui, vamos aproveitar e solicitar esses exames. É você sentir, né, isso à distância. E nesse sentir à distância, aí eu já falo, quando você fala com propriedade sobre o momento em que o paciente vai para o respirador e o desmame, os critérios de desmames nesse paciente. Pois é, são pacientes, e esse é outro desafio. Uma das coisas que impactou demais na nossa percepção foi a intensidade do esforço respiratório desses pacientes. São pacientes com esforço respiratório muito, muito, muito aumentado. Existem hipóteses para isso. Uma delas é o potencial de inflamação que esse doente tem, né? É um doente muito inflamado, isso termina estimulando os centros respiratórios superiores. Outra é que haja alterações dos receptores, né? O que a gente chama de quimiorreceptores, que são aqueles receptores que detectam a intensidade do gás arterial, estimulam o centro respiratório, enfim. Qualquer que seja a causa, é fato que esse doente tem um esforço muito, muito elevado. Dentro do escopo do desmame, que é a retirada do paciente progressiva da ventilação mecânica, a gente precisa ter um doente com esforço adequado. Se a gente começa a diminuir o suporte do ventilador mecânico e o doente cursa com desconforto, a gente tem que dar um passo atrás. Então, tem sido um desafio muito grande entender esses pacientes. Eu hoje participo de um grupo internacional de ventilação mecânica com médicos espanhóis, chilenos, 3 fisioterapeutas, um da Argentina, outro do Chile, outro mexicano. Então, somos um grupo, chama o Event, um grupo internacional, e nós fomos os primeiros a publicar, lá em fevereiro de 2020, um guia de recomendações para a ventilação na Covid-19. A partir da percepção dos colegas italianos, que foi o primeiro grande boom, o que a gente conversava com os colegas da Itália e a percepção deles, a gente começou a delimitar hipóteses e o que a gente podia fazer nesses pacientes. E esse sempre foi um grande desafio, como nós vamos desmamar esses pacientes. Então, hoje nós temos critérios muito bem definidos, do momento inicial em que se pode tirar ali a sedação, tirar aquela droga, o bloqueador neuromuscular, que é aquela droga que paralisa o doente para deixar somente o ventilador atuar. E isso se baseia inicialmente num critério de oxigenação. Então, a gente percebe ali que o doente tem uma relação, que a gente chama de relação PaO2-FO2, que é a relação entre a pressão de oxigênio e o quanto de oxigênio a gente está ofertando para o doente. Quando essa relação está acima de 200, a gente já permite começar a tirar as drogas e avaliar como é que esse paciente despertou bem, está tranquilo, a gente vai reduzindo progressivamente o suporte do ventilador até a extubação. São pacientes de longa duração. Esse é outro desafio, né? Nós já estubamos pacientes com 21 dias de ventilação mecânica, o que tradicionalmente, 15 dias o paciente não foi estubado, fazia uma traqueostomia, né? E nós já chegamos a estubar com 21 dias. Então, nós fomos trocando a roda com o carro andando, né? A gente foi aprendendo com
com a própria doença. E aí, voltando para o estudo que você citou, esse também é um problema, porque os dados foram dados coletados lá do início da pandemia. Certo. Então, a gente não sabe se essa mortalidade ela é a mesma hoje, porque a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Esse trabalho já está disponível para você? Está disponível no Lancet Journal. Tá? Foi publicado no Lancet Journal. Oh. Então, outra coisa que foi muito importante, particularmente aqui, para mim, né, e dentro do estado de Alagoas, quando o Hospital Metropolitano começou a funcionar, o secretário Alexandre e o subsecretário Marcos Ramalho me deslocaram da minha casa tradicional, que era o HGE, para o Hospital Metropolitano. Eu fui deslocado para que eu fizesse um serviço, um trabalho de diarista na UTI. Certo. Dessa forma, eu consigo homogeneizar a conduta. Como eu passo todos os dias, eu vou conseguindo fazer, mesmo com aqueles profissionais Você falou de uma equipe, é constituída de quem essa equipe? A equipe hoje, nós temos, especificamente da fisioterapia, nós temos 83 fisioterapeutas no hospital. Por norma legal, eu preciso de um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI no plantão. Né? Então, nós temos hoje 7 UTIs no Metropolitano, fora o atendimento das enfermarias. Então, se tornou um hospital realmente muito grande. E como eu falei no início, não tinha profissional com expertise suficiente, a grande saída foi fazer isso. Como eu passo todos os dias, eu consigo manter uma ventilação mecânica de forma mais homogênea, dentro de parâmetros adequados, e a equipe também, ao longo do tempo, foi aprendendo a lidar com isso. Eu digo que hoje eu tenho muito orgulho da minha equipe, porque eles foram... Hoje eu chego na UTI muitas vezes, vou passar o plantão, né, vou passar a minha função de diarista, e os parâmetros estão muito bem ajustados. Daqui a pouco vocês não precisam mais em mim, né? Então, são coisas que também podem reduzir essa mortalidade. Ou seja, a presença do diarista médico, muitas UTIs não têm, apesar de ser legal, não tem o diarista médico para homogeneizar condutas, não tem o diarista da fisioterapia para homogeneizar condutas. Então, esse é outro fator que também deve ser repensado pós-pandemia, porque isso sim pode ter impacto nessa taxa de mortalidade. Ok. O nosso amigo Fernando Palmeira, ele tem um vídeo que fez para você aqui, que ele vai participar também do nosso programa, como sempre participa. Desde já agradecemos ao mesmo. Meu amigo Dr. Ângelo Roncalli, uma honra tê-lo aqui conosco, como nosso querido Gerson Dilon. Olha, a importância da medicina nesse momento da pandemia é realmente vital. E nós estamos sabendo o quanto essa pandemia tem ceifado vidas. Mas graças a essa luta titânica da medicina e também da fisioterapia, essa expectativa de recuperação, desde o momento da atenção médica, lá quando o paciente está recebendo os primeiros cuidados médicos, a fisioterapia está presente. E também no pós-atendimento, no pós-pandemia, aliás, no efeitos da Covid, como é o tratamento que se dá e essa expectativa de sobrevida e de recuperação total do paciente. Agradecemos o Fernando Palmeiras aí pela participação, mas na verdade assim, é sobre sequelas, né? Isso. Fisioterapia nas sequelas. Fernando, muito obrigado pela pergunta, extremamente pertinente. Esse é outro grande problema. Nós já tínhamos, mesmo antes da Covid, o que nós chamamos de PICS, que é a Síndrome Pós-Terapia Intensiva. Agora, na Covid, isso nos parece ainda mais grave, né? Nós temos verdadeiros sequelados de guerra saindo das UTIs. Como eu falei, são pacientes de longa duração, que usam drogas sedativas e bloqueadores neuromusculares por muito tempo. Além disso, o uso do corticoide, que foi preconizado como uma droga que realmente melhora os desfechos em pacientes críticos, né? O estudo COVAX mostrou isso. Só que há um problema, há uma interação do corticoide com o bloqueador neuromuscular. Essas drogas interagem e danificam placa motora, né? E aí o doente termina fazendo algum grau de miopatia. Então, são doentes que, quando são estubados, quando sobrevivem, muitas vezes saem com um déficit muscular muito importante e que tem que passar por um processo de reabilitação pós a alta hospitalar, pós alta da UTI. Esse processo ele já começa na UTI. Né? Esse é outro escopo da fisioterapia, de iniciar o programa de reabilitação do paciente dentro da UTI, continua na enfermaria pós-alta e deve continuar também pós-alta hospitalar. Até porque as sequelas não são só sequelas físicas. Nós temos visto sequelas importantes cognitivas,
sequelas funcionais. Então, é necessário uma atenção multiprofissional para esses pacientes. É isso que eu estava até falando, né? Nessa sua equipe tem psicólogo, assistente social? Isso, psicólogo, assistente social, toda uma equipe multiprofissional que atua no atendimento a esses pacientes, desde a UTI, passando pelas enfermarias. O grande problema é a disponibilidade de centros de reabilitação pós-alta, né? Se você notar... Outro gargalo. Será que a gente não aprendeu, não, né? Não. Ainda isso, né? Então vamos... Se você observar, os Estados Unidos têm um centro de reabilitação para cada 86 mil habitantes. No Brasil, existe um centro de reabilitação para quase 890 mil habitantes. Quase 10 vezes mais, né? Então, você vê para onde é que esses pacientes vão. Principalmente os pacientes que não têm uma condição financeira adequada e que dependem do Sistema Único de Saúde. Ficam dependendo, muitas vezes, das clínicas de universidade, né? A Uncisal, o SESMAC, que dispõe de clínicas de reabilitação, mas que ainda não conseguem comportar, principalmente agora, a demanda que vai haver de pacientes que necessitam de programa de reabilitação. Então, são pacientes que tem um estudo que saiu agora há pouco, 6 meses após a alta da UTI, os pacientes continuam com severas disfunções físicas. Tem um teste simples que a gente usa para avaliar a tolerância ao exercício, se chama teste de caminhada de 6 minutos. Né? E 6 meses após, esses pacientes ainda não atingiram o limiar mínimo preconizado isso é individual, né? Existe um limiar individual que é preconizado. 6 meses após, eles não conseguiram atingir o limiar mínimo, né? Obviamente, aí também... Vem reinternação... Isso tudo aumenta o risco de reinternação, isso, ocupação de leitos, isso também está mostrado na literatura. Esses pacientes com disfunções físicas e funcionais, eles reinternam com mais facilidade, né? Então, termina gerando um ciclo viciado, não é nem vicioso, é um ciclo viciado que termina combinando com mais ocupação de leito, mais comorbidades, mais disfunções e com morte de mais pacientes. Mais gastos. Algumas... uma dessas sequelas poderiam ser evitadas, né? Poderiam ser sanadas com poucos dias, desde que tenha um centro de reabilitação adequado, mas geram custos e vira o que chama uma cascata. Então, você vê que no Brasil, a prioridade, muitas vezes, é a atenção secundária. A primária, que é a preventiva, e a terciária, que é a reabilitação, muitas vezes ela é subestimada, né? Isso é um conceito errôneo que a gente criou ao longo dos tempos. E isso, como você bem falou, termina impactando em custos. Então, o gestor, ele olha o custo instantâneo, mas ele não olha o custo a longo prazo, né? O que aquilo vai gerar de economia, principalmente de vidas salvas, né? Existem indicadores de qualidade hoje que classificam o grau de efetividade da saúde pelo número de vidas salvas. São coisas que a gente precisa também repensar. É um parâmetro excelente, nada assim, deve ser um dos bons. O professor Ângelo, pela sua expertise, por isso que foi convidado aqui ao nosso programa, essa sua experiência, e que aumentou agora com a Covid, que mensagem você deixaria num contexto assim para os profissionais de saúde, mas principalmente para os gestores, no que diz respeito a essa qualidade de tratamento para que nós possamos minimizar custos e oferecer um índice de saúde à altura do que merece o povo brasileiro? Gerson, eu acho que esse recado ele tem que ser um recado bem amplo e ele começa das graduações, né? Nós precisamos que o sistema de cursos de nível superior no Brasil, especificamente da saúde, ele não seja um sistema mercantilista. Ele realmente forme profissionais aptos a ingressar no mercado de trabalho. O nível das graduações brasileiras, dos ensinos brasileiros na saúde como um todo, precisa substancialmente melhorar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aos profissionais, o investimento melhor que você faz é um investimento na sua capacitação, para atender melhor, né? Então, eu tive um aluno, é um caso emblemático, e um dia ele postou na rede social sobre isso. Uma vez, terminando uma aula, ele me procurou e disse: professor, o que eu faço? Me dê uma receita para ser um bom profissional. O que eu faço realmente? Hoje eu recebi essa pergunta, eu disse, vou meditar, porque são 5 alunos no mesmo
no mesmo momento foi feita essa pergunta hoje no ambulatório atendendo. Interessante. E a única coisa que eu pude dizer a ele naquele momento é, olha, você faz o seguinte, na hora que você for atender o seu paciente, você pensa que quem está ali é sua mãe, seu pai, seu irmão. A pessoa que você mais ama. Né? A pessoa que você mais ama. Então, atenda o seu paciente como se fosse a pessoa que você mais ama. Como é que você gostaria de atender essa pessoa? Faça-se uma pergunta. O profissional que eu sou, o paciente que eu posso ser, gostaria de ser atendido pelo profissional que eu sou? Eu estou realmente capacitado para isso? Então, faça-se essa pergunta continuamente. Muitas vezes, o profissional se forma na intenção de arrumar um bom emprego, de ter um bom salário, de ter... Isso são consequências. O antigo Ulisses Guimarães, na nossa época, tinha uma frase emblemática que dizia que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. O S vem antes do T. Então, não tem como, é fato, você vai ter que construir uma vida pautada num bom atendimento, numa qualidade de trabalho, e tudo é atrelado a isso. Então, esse é o principal ponto. Em relação aos gestores, eu acho que o gestor brasileiro hoje, ele tem também que se preocupar com a qualidade do atendimento que ele presta, com a qualidade do equipamento que ele coloca no seu hospital e com a qualidade do material humano que ele coloca. Na saúde, nós não temos essa questão do mérito. Vou dar um exemplo disso. Se você é um profissional de tecnologia da informação hoje, você constrói programas muito bons, as empresas vão brigar por você. E elas te oferecem salários cada vez mais altos, porque ela precisa de você, ela vai ter lucro com você. A gente não tem isso na saúde, né? Termina que o bom profissional, ele é jogado ali na mesma barca de um profissional mediano, enfim. E isso muitas vezes faz alguns profissionais desmotivarem. Então, é preciso que se tenha esse sistema de valorizar aquele servidor que é mais atuante, aquele que é mais funcional, desfechos positivos. Os hospitais têm que ter hoje indicadores precisos de desfechos, fazer análise desses indicadores. Não é só aquela coisa que você bota lá no sistema que gera um monte de número e você não faz análise nenhuma daquilo ali. Então, poxa, se eu tenho um gráfico de mortalidade que está aumentando, eu tenho que parar e me perguntar por que esse gráfico está aumentando. Se eu tenho uma taxa de infecção, que é outro fator que a gente tem visto muitos pacientes hoje estão morrendo, entram com a Covid, uma pneumonia viral, e terminam morrendo com infecção bacteriana, que a gente chama de pneumonia associada à ventilação mecânica. Se teus números estão aumentando, por que eles estão aumentando? Que estratégias eu posso implementar para mudar isso? Então, olhar um número e não tomar nenhuma atitude em relação àquilo torna o sistema totalmente inoperante, né? Então, há muitos gargalos, Gerson. E, por se tratando da Semana Santa, eu também respondi para os alunos de que olhasse para o paciente, não com o olhar de Judas Iscariotes no evangelista João, que fala que Maria perfumava os pés de Jesus e enxugava com os cabelos, e Judas ficou olhando o custo daquele perfume. Né? Isso dava para alimentar muitos pobres. Então, se você olha para o dinheiro, você esquece do essencial, como diz Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos. Que nós possamos olhar sempre com esse gesto humano, né, cristão, humanista e com um carinho muito especial. E retorno agradecendo a você, Ângelo, por tudo isso. Ângelo, é nome de Papa, né? Do Papa. Nome de Papa, João 23. Isso, João 23. Ângelo Roncalli. Roncalli. Então, que você tenha uma bênção, que essa semana seja uma semana maravilhosa para você. Viva uma excelente Semana Santa, uma boa Páscoa, e que Deus esteja habitando a sua vida e o seu lar. E até o próximo programa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerson.